Buenos días. Este período que acá estuvimos, eu creio que pelo menos para mim se foi aprendizagem sobre este tema, porque é uma área que, apesar de leitor, uma área que não se preocupa com a questão de comércio, essas coisas, não, de las relações. Então, eu vejo que se foi muito produtivo. Em el setor del Mercosul, eu ayer disse que em la 40ª reunião de ministros de Cultura de Mercosul, que ocorreu acá em Montevideo em 24 de junho de 2016, é que se acordaram encomendar um estúdio para definir as estratégias e ações para o Mercosul. Bem, eu creio que este debate de acá, como alto representante do Mercosul, temos muitos subsídios para fornecer a los Estados partes, através do relatório, do debate muito rico que acá ocorreu. Eu vejo que há temas muito importantes que se foram colocados neste período. Como não vou a descer a todos, elencar a todos, porque já temos, mas alguns eu creio que é importante. A informação hecha agora por la mañana por el embajador de Peru demonstra que, apesar de los aranceles zeros, mesmo para um evento, para uma feira, há dificuldades de trânsito, de transportar estes. Quer dizer, então isso há que se superar, porque não há por que ter estas dificuldades. Então, creio que esta mensagem é uma mensagem que todos os países que estão acá sentados têm que levar em consideração. E a outra questão abordada que eu vejo que há que se trabalhar e se pode trabalhar conjuntamente e que depende muito mais das vontades das editoras, que é a questão das traduções, não? Porque isto é importante, como disse Roberto, representante do Brasil, nós trabalhamos as traduções do português de Portugal para o português do Brasil e vice-versa. Então, é uma questão interessante. E eu creio que a divulgação de los autores, como disse, eu lo conozco los escritores quando me vou àquele país, e é verdade. Há uma coisa... como que eu vou a conhecer os escritores de outro país assim, aleatoriamente? É muito difícil. A mim me gustam as novelas, me gusta a poesia, os cuentos, mas quais são os melhores de cada um de los países? E como definir os melhores? Porque o melhor para mim pode não ser o melhor para outro. Então, como obter estas informações? Eu creio que isso é muito importante. E ayer se foi dito acá de los autores vivos e muertos. Bem, Cervantes é vivo ou é morto? Morto. Então, é uma coisa muito interessante. Ayer eu perguntei a César, quando que você vai a Peru? Ele disse, me vou ao final de mês. Eu digo, por favor, vê se encontra alguns livros de poesia de Scorza. Para mim é vivo, mas para muitos é morto, porque suas novelas são extraordinárias. E da que os conosco, las leí todas, pero livros de poesia não encontrei nenhum, pero eu sei que los existem. Na internet los informa que há. Então, isso é algo muito importante de divulgar. E eu creio que tanto as autoridades de todos os países têm a obrigação de fazer esta. E catálogo seria o caminho, mas catálogo com toda a informação que eu pude decidir aquele que é bueno ou malo para mim, ao ler o catálogo com boas informações, porque às vezes o livreiro quase não existe mais. Descobrir uma pessoa que é um livreiro, homem ou mulher, que te dê todas as informações, é muito raro. Há que procurar os antigos. Esses mais novos se vão à computadora vou eu. Não preciso de ir a uma livraria para que se vá à computadora. Então, o catálogo é algo extremamente importante, né?
E se disse acá muito sobre as compras governamentais. E se disse em relação também a los tratados internacionais de serviços, que está quase sempre casado, os tratados internacionais sobre as compras governamentais e sobre os serviços. Eu creio que temos que nos quedar muito atentos para todos, não somente na questão individual do autor, que o tratado internacional se pode herir seus direitos, tratado, pero também se pode herir os direitos de país, de estado, a decidir suas compras governamentais. Então, há que tomar muito cuidado, e também os serviços. E por isso, eu creio que isso há que se quedar muito atentos. E sobre as feiras de livros, eu creio que surgiu tantas ideias, e acá ao meu lado Bernardo disse, há el Mic Sur, quer dizer, há tantos eventos na região que eu creio que cabe a nós outros, como autoridade, identificar os mais importantes e trabalhar de tal maneira que o tema livro latino-americano, os autores, os editoriais estejam presentes nesse setor. Porque começar algo novo de zero é muito difícil. Rafael deu os exemplos de audiovisuais em Mercosul e boa parte que agrega alguns países associados em Mercosul. É positivo, é algo que tem que levar em consideração. Não vamos a criar o Festival de Cine de Mercosul, mas podemos criar o Prêmio de Cine, e se criou, do Mercosul, e se hace a seleção das películas em Mar del Plata, que é festival já famoso. Então, se vamos fazer o mesmo, vamos identificar se vamos criar prêmio, e que prêmio vamos criar, em que momento será entregue para tornar-se público isto. Esta semana, a hora que houve um feriado acá em Montevideo, eu me fui hasta Paysandú para conhecer e cruzei a Colón, Argentina. E visitei a Biblioteca Municipal de Colón. E tive a oportunidade de falar com o bibliotecário que tem mais de 30 anos, ele mesmo. E eu lhe perguntei como fazia para que os jovens pudessem ir-se à biblioteca. Ele disse que criaram programa muito interessante e que está dando buenos resultados. A los que gostam de rock, por exemplo, se vai a buscar os músicos mais importantes de rock e vê lá em sua biografia quais eram os livros que leiam. Ele ama os que gostam de rock para ler os mesmos livros que liam seus ídolos. E diz que o resultado é extraordinário. Em Brasil, eu conheci homem que tem uma experiência muito limitada, que faz da música o conhecimento da história do país. Esta música foi composta por qual compositor, em que ano e como era a política em aquele ano, e o que são os fatos históricos. Através da música, a juventude vai estudar história. Então, há muitas coisas, muitos meios de fazer com que o livro seja componente da cultura, componente que, como todo, em la vida, seja da música, da história. Então, eu creio que essas experiências são extremamente importantes e todas elas vieram acá, surgiram acá. O que me preocupa deste tipo de evento é como continuar. Isso é que me preocupa, porque, como em caso, co-patrocinando junto com a LAD, como continuar. Eu vejo que, como eu disse, vamos fazer relatório para circular com as autoridades do Mercosul, porque é uma decisão das autoridades. Eu sou simplesmente o representante, como o próprio cargo disse, de los estados partes do Mercosul. Eu sou obrigado a relatar, e é claro que neste relato estaremos contribuindo principalmente em função da última decisão do Mercosul, que vai se criar este equipo para trabalhar este grupo, e este grupo vai ter pelo menos as informações de este seminário com a visão que vamos a transmitir a eles. Mas me preocupa muito isso porque se foi
importante, muitas ideias, e que não se pode morrer acá, nesta sala. Temos que avançar com isto, e cabe, não é a um ou outro, eu creio que cabe a todos nós outros que estamos acá ao redor. E me sinto assim muito satisfeito, vamos dizer, incluso feliz com o que eu ouvi, e digo personalmente, eu que aprendi, porque aprendi muito com todos vocês, porque foi muito importante este evento. E graças por la presença de todos e por la contribuição que foi hecha de uma maneira coletiva.